Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, o Ministério da Justiça abre processo administrativo contra 26 empresas de telemarketing. As empresas são acusadas de telemarketing abusivo. Se condenadas, podem ter que pagar até 13 milhões de reais cada uma. E agora o Estadão, NASA encontra poços na Lua com temperaturas confortáveis para humanos. Cientistas apontam que 2 desses poços claramente levam a cavernas ou vazios. A descoberta abre perspectivas para exploração lunar. Valor econômico, o governo gasta verba de reajuste dos servidores com necessidades urgentes. O fim da reserva de 1 bilhão e 700 milhões de reais impede até que o reajuste do ticket refeição ocorra este ano. E por fim, o Globo, vacina para a varíola dos macacos pode chegar este ano, mas em pouca quantidade, diz OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde negocia em bloco a compra do imunizante. O Brasil é um dos 10 países interessados na aquisição coletiva. A Agência Nacional de Telecomunicações informou hoje que São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia devem ser as próximas capitais do país com a ativação do sinal de internet 5G puro, mas ainda não há uma data definida. Brasília foi a primeira cidade do país a contar com o chamado 5G puro, oferecido na faixa de 3,5 GHz, que oferece a maior velocidade e menor tempo de resposta. As operadoras, por meio da Siga Antenado, entidade criada por Claro, TIM e Vivo, vencedoras da faixa de 3,5 GHz do leilão do 5G, precisam instalar as torres de comunicação para ativação do 5G e filtros para evitar interferências com outras faixas de frequência. Também precisam iniciar a distribuição de kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas à população de baixa renda que tem direito ao serviço. Após concluírem a instalação de antenas, torres e filtros, as operadoras comunicam o GAIP, grupo criado pela Anatel, para tratar da implantação do 5G. Na sequência, são feitos testes e, se não for verificado o problema, o sinal é liberado. Após aumento observado durante a pandemia, o preço dos apartamentos na cidade de São Paulo caiu em 2022. O núcleo da startup imobiliária Loft afirmou que o valor dos imóveis teve queda de 5,5%. Em números corrigidos pela inflação, os novos proprietários pagaram em média R$ 4.598 por metro quadrado nos 5 primeiros meses de 2022. No mesmo período do ano passado, o metro quadrado era comercializado por R$ 4.865. Em relação a 2020, os imóveis eram vendidos por R$ 4.915, uma redução de 6,4%. Na comparação com 2021, o valor real dos apartamentos caiu nas 5 zonas da capital e em 80 dos 92 distritos com vendas efetivadas até maio. No primeiro ano da pandemia da Covid-19, o cenário havia sido o oposto, com encarecimento em 60 de 93 áreas administrativas, com negócios registrados nos mesmos meses. Quando selecionados apenas os distritos com pelo menos 50 imóveis vendidos até maio deste ano, houve retração dos preços em 69 de 74 regiões analisadas. Entre estas, a maior redução ocorreu no Jaraguá, com menos de 15,2%, onde o preço médio caiu de R$ 3.314 no ano passado para R$ 2.811 em valores deflacionados. Na sequência aparecem Capão Redondo, Cachoeirinha, Mandaqui e Arthur Alvim,
com variações entre menos 12,9% e menos 11,6%. A desaceleração também foi observada em alguma das regiões mais valorizadas da cidade. Em Moema, por exemplo, a redução foi de R$ 7.889 para R$ 7.539 por metro quadrado, o equivalente a menos 4,4%. Consolação, Vila Mariana, Jardim Paulista e Pinheiros também integram esta lista. Para especialistas, os dados refletem um arrefecimento após o boom imobiliário observado na pandemia, além de mudanças na composição da demanda e da oferta. A demanda impulsionada pela baixa inflação e pela mínima histórica da taxa básica de juros, a Selic, que chegou a 2% entre agosto de 2020 e março de 2021. Os dados da Prefeitura de São Paulo corroboram o boom no setor entre o segundo semestre de 2019 e o primeiro de 2020, marcado pela chegada da Covid. O total de apartamentos vendidos havia caído de 24.400 para 17.100. A partir de então, as vendas saltaram para uma média de 31.200 unidades nos 3 semestres seguintes. O Reino Unido enfrenta uma nova greve de trens. Os funcionários lutam por melhores salários em meio a uma grave crise no país. Cerca de 40 mil ferroviários britânicos estão em greve nesta quarta-feira por salários e empregos, um mês após sua maior greve em 30 anos, no auge da crise do poder aquisitivo no Reino Unido. Perante o fracasso após 3 dias de paralisação histórica no final de junho, o Sindicato Ferroviário da RMT convocou uma greve de 24 horas. Eles buscam melhores salários diante da disparada da inflação no país, que pode ultrapassar 11% até o final do ano. A questão terá que ser enfrentada pelo sucessor do primeiro-ministro Boris Johnson, que renunciou em 7 de julho após uma série de escândalos. Devido à greve, apenas 1 em cada 5 trens vai funcionar nesta quarta-feira, em cerca de metade da rede, com algumas áreas sem trens durante todo o dia. A greve também afeta a circulação dos trens Eurostar, causando cancelamentos e alterações de horários. Além desta ação, outras greves estão previstas, além da paralisação no metrô de Londres em agosto. A Organização Mundial da Saúde afirmou que os adultos devem fazer entre 150 e 300 minutos de atividade física moderada ou entre 75 e 150 minutos de atividade física intensa por semana. E as pessoas que superam esses níveis vivem mais em comparação com aqueles que não o fazem. Uma vida mais longa pode significar praticar ainda mais do que a quantidade recomendada de exercícios físicos semanais. De acordo com um novo estudo publicado em revista científica, os pesquisadores analisaram mais de 116 adultos. Os participantes relataram suas atividades de lazer em questionários várias vezes ao longo de 30 anos. E os pesquisadores estimaram a associação entre o tempo e a intensidade do exercício, com as taxas de morte. A maior redução na mortalidade foi em pessoas que relataram 150 a 300 minutos por semana de atividade física intensa, ou 300 a 600 minutos de atividade moderada, ou uma mistura equivalente dos dois. Exemplos de atividade moderada incluem caminhadas rápidas, cortar a grama ou jogar tênis em duplas, enquanto a atividade intensa inclui coisas como escalada, correr ou jogar futebol. Os resultados do estudo apoiam as diretrizes atuais de exercício físico da Organização Mundial da Saúde, mas também pressionam por níveis mais altos para gerar ainda mais benefícios em viver uma vida mais longa. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva, com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.